Olá, meu nome é Alex e esse é um canal dedicado a reflexões sobre o design, a comunicação e a cultura. E no vídeo de hoje eu quero lançar um olhar um pouco mais crítico sobre o design e principalmente sobre o design gráfico. Olhar crítico no sentido assim, se distanciar um pouco das questões do design, que muitas vezes o designer está tão envolvido na produção, na criação, no desenvolvimento de projetos, que o distanciamento crítico em relação ao próprio fazer muitas vezes acaba não acontecendo. Mas antes de eu começar a falar sobre o assunto, por que você não faz um gesto muito simples e clica no botão de se inscrever e dá um like nesse vídeo. Então, para começar o vídeo de hoje, eu queria apresentar aqui 3 aspectos que todo designer gráfico precisa conhecer e dominar de alguma maneira. O primeiro desses aspectos eu vou chamar de técnico, funcional e estratégico. O segundo aspecto eu vou chamar aqui de formal, visual e criativo. E o terceiro aspecto eu vou chamar de comunicacional, cultural. O aspecto técnico se refere ao como daquilo que a gente está fazendo. Então, realmente, as questões envolvidas em como alguma coisa vai ser produzida no design. Depois, o aspecto formal, visual, vai se referir a que forma que eu vou usar para comunicar algo. E, finalmente, o aspecto comunicacional, cultural, é aquele que vai fazer a pergunta de que mensagem que eu vou comunicar? Para quem é essa mensagem? Por quê? Qual contexto? Então esses são 3 aspectos fundamentais que, estando você consciente ou não deles, eles vão estar no trabalho de design. E aí que está a questão. Se você tem consciência deles, você consegue melhorá-los e ver onde que estão os pontos fracos e fortes. Então o primeiro passo é você se tornar consciente de que isso existe. E aí eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem disso. Mas a questão que eu quero trabalhar aqui, o problema é de quando isso fica em desequilíbrio, ou seja, quando um desses aspectos começa a ficar muito forte e encobre os outros aspectos. E para começar, eu escolhi um texto de um designer chamado Michael Bierut, com o título Por que Designers Não Conseguem Pensar. Apesar dele ser de 1988, ele continua sendo bem atual. E esse é um texto que vai abordar então essas questões desse possível desequilíbrio, né, ou então dessa desconexão entre esses 3 aspectos e como isso afeta de alguma maneira o modo como a gente vai pensar as questões do design. Até a gente chegar no ponto de se perguntar, será que o designer pensa? Então o Michael Bierut é um desses designers que vale a pena conhecer. Então vai lá no Google e dá um Michael Bierut lá para você conhecer um pouco mais do trabalho dele, que é super interessante. Então, sobre o que ele fala nesse artigo? Existem basicamente 2 vertentes de ensino do design nos Estados Unidos. Uma ele vai chamar de escolas voltadas mais ao processo e a outra ele vai chamar de escolas voltadas mais ao portfólio ou ao produto. Então, as escolas mais voltadas ao processo são aquelas escolas que têm uma influência muito grande de uma escola suíça, né, dos anos 60, principalmente, que ela foi muito importante, que é a Kunstgewerbeschule de Basel, né, ou da Basileia, na Suíça. E essa é uma dessas escolas que criou uma sistematização muito importante para pensar as questões do design, mas também de como formar os designers. Enfim, uma dessas escolas que vai dar essa ênfase em processos e métodos bastante sistemáticos no ensino do design. Já as escolas orientadas ao portfólio ou então ao produto são aquelas escolas que estão mais voltadas ao mercado e à aplicação prática, dando então mais ênfase ao resultado final mesmo. O objetivo então é mais mercadológico. Já as escolas do processo, elas são muito mais experimentais, muito mais teóricas também, né? Então essas são as diferenças. Mas aí a questão toda do artigo dele é que ele vai mostrar aquilo que é comum nessas escolas. E aí que está o aspecto crítico do trabalho dele. E para ele, então, a questão principal é que em ambos os casos vai ser valorizada muito mais a questão da visualidade do design gráfico do que do sentido. Os trabalhos de design acabam caindo num vácuo cultural. Então eu achei esse artigo muito interessante, porque ele realmente aponta aí para questões que eu não conhecia, por exemplo, essa diferença entre uma escola e a outra. Mas eu acho que isso tem a ver, sim, de alguma maneira, com o modo como as escolas de design no Brasil também são pensadas. E a gente sabe também que existe um interesse muito grande por questões técnicas, né? É só a gente ver uma vez o que tem de vídeo no YouTube sobre design e a gente percebe rapidamente que os vídeos que estão ali são muito mais técnicos, né? Então,
como fazer. E esse como fazer, então, ele acaba sendo o que chama atenção, porque as pessoas muitas vezes elas estão em busca de algo que seja muito mais uma receita, etapas a seguir, né, de como fazer um trabalho, como resolver ele, mas sempre de um ponto de vista técnico, ou então de um ponto de vista mais visual mesmo, formal. Mas qual é o problema disso, né? Por que a gente está falando disso? O que esse negócio cultural tem a ver? Então, uma das questões que é importante, inclusive isso está no artigo do Michael Bierut, é que quando você reduz o design simplesmente a essa questão técnica visual, o design ele acaba se limitando a questões de tendência. Então, o que está na moda é o que vai ser usado e vai funcionar. Mas tudo que é tendência se torna tendência e depois deixa de ser tendência. Então, aqueles trabalhos que são feitos em cima da tendência puramente, por questões simplesmente visuais, acabam também se tornando datados muito rapidamente. Também tem um outro problema aqui, que é quando se reduz, né, o design ou o ensino do design gráfico a questões mais técnicas somente. Então a gente está cansado de ver por aí cursos que ensinam as pessoas a serem designers a partir de software simplesmente. Então faça um curso de um mês de Photoshop e torne-se um designer. Como se a técnica fosse capaz de comunicar de forma automática. Então, para mim, fica muito claro, né, e quanto mais eu pesquiso sobre imagem, quanto mais eu entendo sobre comunicação, e que quando a gente vai olhar para uma imagem, um trabalho de design, a gente pode fazer duas leituras desse trabalho. A gente pode olhar para ele de duas formas. A primeira é uma leitura que vai se ater àquilo que está dentro da imagem, que é imanente à imagem, ou seja, tudo aquilo que é perceptível. Então, se eu olho, por exemplo, para um cartaz, se eu olho para um site, alguma coisa assim, eu posso analisar aquilo de forma bastante objetiva e dizer, olha, aqui tem cor, isso aqui é escuro, isso aqui tem contraste, isso aqui é a tipografia que está sendo usada é essa. Eu posso fazer uma análise ali que é bastante objetiva. E é nesse sentido que as questões visuais e técnicas, elas aparecem. E elas são importantes, mas além desse aspecto, então, que a gente pode ver aqui que é imanente, né, o que pertence à imagem, existe um aspecto que transcende a imagem, que na verdade tem a ver com o entorno da imagem, com o contexto, ou seja, com as questões culturais. E aí a gente está de novo dialogando com o problema que o Michael levanta no artigo dele, que é justamente essa desconexão entre as questões técnicas, visuais com a cultura. Por que ela é problemática então? Porque se você coloca um projeto no mundo que é pensado apenas pelos aspectos técnicos, visuais, esse projeto que você tem, ele acaba não dialogando com o seu entorno, ou seja, ele não tem sentido para aquele entorno. Então fazer bom design significa não só entender esse aspecto imanente, técnico, formal, mas entender qual é a cultura que está em torno disso, como que são as convenções, como que são os hábitos, como que são os gostos, como são as preferências, os valores que estão inseridos nesse contexto cultural. E claro, isso é muito mais difícil de aprender. Por quê? Porque você não consegue agarrar isso, não é uma coisa que você pode apontar, não existe receita aqui, é basicamente aquilo que faz a cultura. E a cultura é convenção, então se você quer entender melhor como as pessoas pensam sobre as coisas, você precisa olhar para as pessoas, não para as coisas. Ou melhor, você precisa olhar para a relação que essas pessoas têm com as coisas. E aí, efetivamente, a gente começa a entrar numa outra dimensão do design, né? Que não é só um saber fazer, mas é também um saber pensar. Bom, mas aí você pode se perguntar, como que eu faço para equilibrar então esses três aspectos, então o técnico estratégico, vamos chamar assim, né, o formal e esse aspecto mais comunicacional cultural. Como que eu posso melhorar? Bom, partindo do princípio de que a gente tenha mais facilidade para entender o aspecto funcional, formal, né, ou técnico, eu gostaria de passar algumas dicas de como que a gente pode melhorar essa questão cultural. É necessário ampliar o repertório para que a resposta e a sensibilidade em relação às questões culturais seja melhor. E como que a gente faz isso? A primeira coisa é sair das referências que são só sobre design. Além de ler, claro, blogs de design, participar de grupos de design, seguir agências de design, saber o que os designers que a gente gosta estão fazendo, a gente pode ir um pouco além disso e se interessar, por exemplo, pela arte mesmo. Entender um pouco melhor o que é arte. Quais são as questões que a arte está colocando, quem que são os artistas contemporâneos e artistas do passado. A gente pode, por exemplo, se interessar mais pela história. Pode ser da história do design mesmo, pode ser a história da fotografia, do cinema. A história da arte, por exemplo, tem muito conhecimento acumulado sobre as imagens. Ver filmes interessantes, não só ficar no circuito Netflix, a Amazon Prime, assim por diante, mas realmente buscar novos cineastas, tentar fazer um esforço, né, intencional de buscar filmes interessantes, por exemplo. E a filosofia, então, é um ótimo lugar também para se aprender a pensar, né? Ela tem
muitas ferramentas, muitos autores interessantes que nos mostram melhor como pensar. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não deram like ainda, deem um like, inscrevam-se no canal e a gente se vê então no próximo vídeo.